Quando eu comecei a praticar BTT, nos remotos anos de 1993, tinha eu 14 anos, creio, o tempo passa, que Deus queira. Nós não tínhamos GPS. Eu cheguei a navegar com um roadbook. Pode parecer ridículo, porque basicamente, se não estás a imaginar como é que é, era um roadbook escrito num papel, onde te dizia na encruzilhada X virar à direita ou virar a norte, e andava eu de papel na mão e de bússola. Fui algumas vezes, mas 2 ou 3 vezes, não fui mais que isso. Posso garantir que não fui mais que isso. A bússola ainda está para a casa dos meus pais, era uma bússola que o meu pai tinha. Acontece que a coisa evoluiu e felizmente nasceram os GPS. E hoje não sei fazer nada sem um GPS. Mesmo que seja para uma voltinha que eu conheça perfeitamente os trilhos, eu tenho que levar o meu GPS. E se não o levar, honestamente, parece que vou nu. A coisa já não corre da mesma maneira. Mas, no entanto, uma coisa que eu tive que aprender a fazer e que eu vejo que atualmente os praticantes de ciclismo, estrada, BTT, não sabem fazer é pegar numa coisa destas, numa altimetria, que, por regra, atualmente todas as organizações dão, e não sabem fazer um planeamento, ou como é que é onde olhar para isto, para planear a volta. E depois cometem erros, eu diria até que erros infantis. Então eu decidi hoje fazer-te este vídeo para explicar-te como é que tu, com isto, hás de fazer a gestão das tuas voltas e quais são as principais coisas a que tu deves ter muita atenção. O meu nome é Pedro, estás a ver o Projeto Pedal e é o vídeo de hoje. Todas as organizações, nem todas, mas basicamente quase todas as organizações, antes de uma prova, seja BTT, seja estrada, te dão esta coisinha. Assim, assim, e tu olhas para isto e a única coisa que tu vês ali é, pá, deixa-me ver qual é o acumulado, deixa-me ver qual é a altimetria, onde é que há os pontos de abastecimento e não vês mais nada. Não sabes decompor isto, não sabes gerir a tua voltinha em função disto. Tempos houve em que isto era basicamente tudo que nós tínhamos e nem sequer tinha a precisão que tinha agora. Quando a organização te dizia que o abastecimento era ao quilómetro 60, podia ser ao 70, não é? Porque havia ali um grau de imprecisão, porque os GPS assim davam esse grau de erro. Mas hoje em dia não, hoje os GPS estão muito, muito bons e tu quando te dizem que existe um abastecimento ao quilómetro 90, se não for ao quilómetro 90, é ao 89,5 ou ao 90,5. Anda por ali. E não vai ser muito ali. Mas sabermos essas coisas com precisão ajuda-nos e muito para nós concluirmos. A primeira coisa que nós realmente queremos quando embarcamos numa aventura é concluir aquilo. Ou seja, começar e terminar. A segunda coisa que nós pensamos imediatamente é terminar da melhor forma possível. Ou seja, reduzir a quantidade de sofrimento. Nós já nem colocamos em causa, vou terminar, não vou terminar, eu quero terminar, mas com o menor sofrimento possível. E para isso é muito importante, quer para tu terminares, quer para terminares com o menor sofrimento possível, tu saberes programar todo o percurso, saberes com o que é que podes contar. E no fundo, saber com o que podes contar conta contigo próprio. Quando tu olhares para esta programação, nós temos que perceber as grandezas. Aquilo que as provas te dão, habitualmente, é a distância total e o acumulado. Nós sabemos que depois isto varia ligeiramente de GPS para GPS, mas hoje em dia não varia muito. Depende da prova, porque efetivamente já estive em situações em que disseram que era por ali, mas afinal era por ali, pois isso não são todas iguais, ok? Aliás, eu defendo há muito tempo que devia haver uma espécie de TripAdvisor dos eventos esportivos. Tu terminavas o evento e podias, de alguma forma, ir classificá-lo. Isto para, no ano seguinte, não ir ninguém ao engano. Fica a ideia, mas se surgir está patenteada, ok? Tu quando sabes quanto é que tens de percorrer em distância e quanto é que vais ter que subir, tu podes fazer um cálculo simples e este é muito, muito importante, que é quanto tempo é que tu vais demorar a concluir aquilo. Eu, por exemplo, com o tempo eu percebi que para cada 500 metros de acumulado eu preciso de pelo menos 1 hora.
Mas, obviamente que este tempo depois é exponencial, porque se uma prova, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uma ultramaratona de 150 km tiver 4.000 de acumulado, obviamente que os últimos 500 metros acumulado eu não vou conseguir fazer ao mesmo ritmo dos primeiros 500. E aqui entra uma coisa muito importante, que é saber fazer a gestão do ritmo. Porque se eu fizer os primeiros 500 metros muito rápidos, os últimos 500 metros eu vou fazê-los muito lentos e em sofrimento. E aqui entra um dos parâmetros que eu vou falar já de seguida. Depois de saberes a distância, a altimetria, sabes então mais ou menos quanto tempo é que tu vais demorar a concluir. E ao saberes quanto tempo vais demorar, tu então vais saber quanta comida e quanta água é que tu vais precisar para concluir aquilo. E atenção, comida e água são coisas absolutamente fundamentais, porque se tu não fizeres a reposição energética, homem da marreta. Se tu não beberes a água que tens que beber, homem da marreta. E portanto isto são coisas absolutamente fundamentais, porque tu sabes à partida, e vou falar aqui em valores absolutamente médios, que tens que consumir entre 500 e 700 ml de água por hora e tens que consumir, por exemplo, 40 gramas de hidratos de carbono por hora. Portanto, se tu fizeres as contas para 6 horas e demorares 10 horas, tu levaste com o homem da marreta de certeza absoluta e terminaste em extremo sacrifício. E isto, se terminaste. Outra coisa muito importante na questão da gestão é tu saberes analisar duas coisas. Primeira, meteorologia. Qual é a meteorologia que tu esperas para aquele dia? Isto vai influenciar em duas situações distintas. Uma para o ciclista, outra para a bicicleta. É que se tu tiveres um tempo seco, a bicicleta vai rolar muito melhor. Tu vais poder levar muito menos roupa. Isto significa que tu vais terminar em muito menos tempo do que se tiver, por exemplo, lama e chuva. Com lama e com chuva, tudo é mais difícil. Até rolar em patamar é muito mais difícil, porque a bicicleta simplesmente agarra. Subir é um pesadelo. Descer com lama pode ser muito mais demorado do que descer em tempo seco. Coisas completamente diferentes. E, por exemplo, na questão do ciclista, vais ter que levar, de certeza absoluta, mais equipamento. Portanto, o clima tem muita influência no ciclista e na bicicleta, que, uma vez mais digo, tem atenção ao tempo que vais demorar. Porque um percurso que te demora 6 horas em tempo seco pode demorar 8 ou 10 em tempo molhado. E isto aqui vai-te influenciar uma vez mais o quê? A alimentação e a hidratação. Um erro muitas vezes mal calculado. Distância entre abastecimentos. Vamos partir do princípio que o evento onde tu vais tem abastecimentos proporcionados pela organização, também é a coisa mais normal do mundo. Um abastecimento, só porque está colocado, vamos imaginar, a 10 km um do outro, tu tens que perceber se esses 10 km correspondem a quanto de desnível acumulado. Porque imagina, como eu falei há pouco tempo, eu demoro 1 hora a percorrer 500 metros de acumulado. Se entre esses 10 km, hipoteticamente, houver, por exemplo, 800, eu vou demorar bastante mais tempo do que essa hora. Vou demorar mais tempo a percorrer aqueles simples 10 km. Não podes analisar simplesmente pela distância. Tens que ter sempre em consideração qual é a altimetria que está pelo meio, porque isso é que vai definir o tempo. Imagina que tu fizeste contas a que nesses 10 km, ou seja, de um abastecimento ao outro, tu levas a água contadinha e levas a comida contadinha, chegas a meio da subida e nem água nem comida. Uma vez mais, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o homem da marreta e comprometer todo o resto do evento. Se conseguires, uma coisa também muito importante é preveres que tipo de terreno é que tu vais encontrar. Se é um terreno mais rolante, como agora é típico, há muitos eventos nas eólicas, onde basicamente é gravilha e estradões com 6 metros de largura, em que há quem chame fazer aquilo BTT, aquilo é tudo menos BTT, mas está na moda, ok? Ou então vais encontrar um terreno duro, exigente, com pedra, com xisto. E o que é que isto tem a ver? Em que é que isto te vai influenciar? Vai-te influenciar, por exemplo, no desgaste que vais dar à bicicleta. E isto, uma vez mais, tens que ter em conta quando programas uma maratona, uma ultramaratona neste caso, porque um terreno bastante mais acidentado pode dar-te muito mais avarias. E tu podes ficar apiado porque, por exemplo, só levaste
um L de corrente, só levaste, ou antes, não levaste óleo nenhum, por exemplo, ou só levaste uma câmara de ar e traçaste um pneu. São coisas deste género que vão permitir nós terminarmos ou nós não terminarmos. Por isso, se tu conseguires ter alguma atenção, e hoje é muito fácil, inclusive, por exemplo, com o Google Earth, ou até falar com alguém que seja lá da zona, e tentarmos perceber que tipo de terreno é que nós vamos encontrar. O último, mas não o menos importante, é o habitual gerir o esforço. Agora que já sabes basicamente tudo, ok? Gerir o esforço é fundamental. Com esta moda do Zwift, eu acho que já toda a gente consegue perceber o que é o FTP, qual é a relação peso-potência, e isto leva-nos a que cada um de nós tem o seu ritmo. Mais tarde ou mais cedo nós conseguimos identificar durante uma prova um grupo que tenha aproximadamente o nosso ritmo e colamos-nos a ele e vamos ali de uma forma confortável. Mas se nós corrermos o risco de, na primeira hora, tentarmos ir na cabeça do pelotão, sabendo nós que não temos capacidade para aguentar o evento todo na cabeça do pelotão, aquilo que vai acontecer é, uma vez mais, quem? O famoso homem de marreta. O que é que nós devemos fazer? É fundamental para quem quer fazer provas de longas distâncias, estrada, BTT, é a mesma coisa, porque a fisiologia é exatamente a mesma. Nós sabemos qual é o nosso limiar anaeróbio. E para isso, um teste de lactato extremamente fiáveis e, na minha opinião, até o limiar de lactato até é melhor do que o VO2 máximo, mas isso são opiniões e as opiniões são como as vaginas, como já dizia o Hermano José, cada um dá a sua, se tiver. Os que têm, obviamente, não é? Mas o que realmente interessa é, seja qual for o processo, identifica qual é o teu limiar anaeróbio. E sempre que possível, para uma ultramaratona, tens que te manter abaixo dele. Porque se estiveres muito tempo acima, quem é que aparece? Quem? Pois, já sabes de cor. O homem da marreta e tu ficas pelo caminho. Caramba, mas ninguém quer ir embora no carro da vassoura. Nós gastamos tempo, dinheiro, energias, estado psicológico para irmos para os eventos, para nos superarmos, cada um no seu nível, mas o objetivo que nós vamos para lá é para terminar. Sair de lá com a bicicleta às costas, no carro vassoura, por causa de uma prevoicezinha que calculamos mal. Não. Eu por hoje não tenho mais nada a dizer. Fica tudo por aqui. Eu espero que tenhas gostado, espero ter ajudado em alguma coisa. Já agora, eu estou em constante aprendizagem, ninguém sabe tudo. Eu partilhei contigo que aquelas são as minhas técnicas para fazer a gestão das provas. Se tiveres alguma a adicionar, eu agradeço. Partilha comigo, partilha com todos que veem isto. Deixa ficar aí nos comentários. Quanto a mim, like, subscreve, partilha isto com aquele teu amigo que faz sempre os mesmos erros, ou o Mitra, ou o Penetra, coisa parecida. Vemos no próximo vídeo, não deixes de nos apoiar no Patreon e eu volto no próximo. Fui!